Boa noite, muito bem-vindos. Por 1001 noites, a rainha Sherazade escapou de ser morta pelo sultão Shahriar, na antiga Pérsia, porque deixava sempre sem fim as histórias que contava, deixava o fim para o dia seguinte. Por mais de 30 anos, mais de 10.000 noites, o cineasta Hector Babenco enganou a morte fazendo filmes, contando histórias sem fim no escuro do cinema. E nós, seus espectadores, maravilhados como o sultão, queríamos que ele continuasse vivo para que a gente pudesse ver o próximo filme. Lúcio Flávio, Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, Brincando nos Campos do Senhor, Carandiru. Cada história sonhada e filmada garantia anos de sobrevida ao mais brasileiro dos artistas nascidos na Argentina. Filmar para viver, viver para filmar. Esse projeto de vida e de arte é o tema do extraordinário e lindíssimo documentário Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou. E do livro Mr. Babenco, Solilóquio a 2 sem 1. Ambos realizados pela viúva do cineasta, a atriz Bárbara Paz. O filme ganhou o prêmio principal da mostra Venice Classics, no Festival de Veneza, o mais antigo do mundo. Mais um feito do cinema brasileiro neste ano excepcional. E quem vem aqui hoje para homenagear a Hector Babenco são as duas pessoas que estavam a seu lado no momento de dizer que o coração tinha, enfim, parado, que a última história já havia sido contada. Bárbara Paz e Drauzio Varela. Bonito isso aqui, que eu não conhecia. Não é? Principalmente com a sua presença, então. Escuta, Drauzio, acho que o Hector ia aprovar esse modelito de viúva aqui, hein? Viúva, porém honesta. Ah! Bárbara, que filme que você fez. Um filme único, realmente. Um filme difícil de ser realizado e você realmente conseguiu algo extraordinário. É. Você sabe disso, né? Toda forma de amor vale a pena. Eu acho que a conclusão é que o feitio desse filme é um filme de amor. É um filme que eu precisava retratar esse homem, eu precisava congelar esse homem rapidamente. Não só para mim, mas para todos. E dessa forma, com o meu olhar. Esse sempre foi a premissa de tudo. Porque eu era tão apaixonada por ele e por todas as histórias, passava a noite ouvindo as histórias dele, noites inventando filmes, noites em claro, coisas que nunca mais vão voltar. E isso eu precisava deixar ali registrado, nem que fosse um pedaço disso. Quando o filme ganhou esse prêmio muito inesperado para mim, em Veneza, a única coisa que me veio à cabeça foi: o mundo está precisando de mais amor. E o amor é a coisa mais sublime. Essa doença da alma que os medievais falavam ainda é a coisa mais preciosa e necessária no mundo. E enfim, eu estou dizendo, porque você me perguntou uma coisa, eu comecei a devagar, mas para mim esse é um filme de amor acima de tudo. É de um amor além da vida e da morte. Como Nelson Rodrigues diria, né? Doutor Drauzio, o amor é doença da alma ou é a cura? Às vezes doença grave. É, sofrida. É, não é doença, não. Não é doença, não. Muito pelo contrário, né? É. Mas vamos lá, quando você conheceu o Hector pela primeira vez lá atrás, você se apaixonou primeiro pelo artista ou pelo homem, Babenco? Então, eu vou te contar. Porque o artista, muita gente já era apaixonada. Eu já conhecia. Eu conhecia o Brincando nos Campos do Senhor, que eu era apaixonada por esse filme. Mas ele era o Hector sempre foi um mito, né? O mito, o bravo, né? O exigente, né? Então todo mundo tinha um pouco de medo dele de chegar, até se aproximar. Eu conheci ele tomando, né, Drauzio?
como ele era um contador de histórias nato, eu conheci ele na Flip, no Festival de Literatura lá de Paraty. E eu vi ele contando histórias, que ele era figurante com 17 anos, que ele viajou o mundo, desbravando e fumando o charuto dele, tomando o vinho dele. E uma turma de pessoas ao redor dele, eu falei, nossa, e eu fiquei fascinada por aquele homem. Depois disso, a gente acabou numa cachaçaria, tomando umas pingas em Paraty, eu, ele e Marina Persson. E amanhecemos o dia olhando uma igreja com um véu branco, assim, lindo, escorria o véu, e a gente pasmo com aquela imagem. E é ali que começou tudo. Então, acho que foi o homem antes. Ele já era um sobrevivente, né? Que idade ele tinha nessa época? 61. Ou seja, ele foi diagnosticado com 38 anos, ele já estava há muito tempo com a doença, com 23 anos. Você também é íntima da morte desde criança, você perdeu pai e mãe cedo, você quase morreu num acidente muito grave. O fato de vocês eram dois sobreviventes se encontrando? Eu acho que... Não tenho dúvida disso, assim, que eu acho que aonde a gente se encontrou, aonde a gente se juntou, dois sobreviventes, um pouco um espelho do outro. Porque eu tenho uma alma velha, eu me sinto muito mais velha do que eu sou. Eu me sinto uma velha, uma mulher, uma menina, um homem. Eu sou muitas pessoas aqui dentro. E o Hector tinha isso. Porque ele já era um homem muito de idade, muito sofrido, né? Muito com um corpo muito machucado, mas tinha uma juventude, era um menino, ele se via ainda. Então, a gente trocou, a gente se juntou, teve uma conexão de vida mesmo, de sobrevida para ambos. Para mim, que estava um pouco cansada, e para ele, um pouquinho mais de felicidade aí. Do ponto de vista de um médico, uma aliança como essa é muito saudável, né? Tem muito para dar certo, né? Tem, né? Tem muito para dar certo. As pessoas se encontram um caminho... Você acha que a Bárbara pode ter, com certeza ajudou o Hector a viver até onde dava, onde podia? Ajudou muito, muito mesmo. O Hector tinha uma sorte com mulher. Sabe que esse cara tem uma sorte, você fica com inveja dele? Como é que é possível, cara? Não, sabe a brincadeira entre amigos, aliás? Como é que um cara chato, mal-humorado, insuportável... As mulheres maravilhosas. Ele teve muitas, né, Drauzio? Teve casado 3 vezes, né, o Hector. E a Bárbara foi o 4º casamento dele. E a Bárbara foi sensacional na vida dele. Veio num momento muito duro da doença dele, em que as complicações... Só para explicar um pouquinho assim, não é nem um pouco falta de ética comentar os problemas de saúde que o Hector teve, porque ele comentava, falava em entrevistas e tudo. E eu conheci o Hector em 1984. Como paciente? Como paciente. Um amigo me levou para vê-lo, ele tinha aqui parecido um linfonodo, um gânglio grande, e tinha tido o diagnóstico de um linfoma, que é um tumor maligno. E eu fui vê-lo, eu o conhecia, lógico, tinha visto os filmes dele, e a partir daí eu fui médico dele por muitos e muitos anos. E a gente foi uma relação que foi se montando aí, que nós fomos íntimos cada vez mais e, no fim, nós éramos como irmãos mesmo, porque ele teve um longo percurso dessa doença, fez transplante de medula óssea, ficou com várias complicações, uma saúde muito frágil e uma capacidade de continuar trabalhando e fazendo e produzindo, né? E a Bárbara chegou nesse momento em que as coisas para ele estavam muito difíceis fisicamente, né? Muitas complicações da doença e tudo. E deu para ele uma força nova, assim, né? E acho que criou uma possibilidade que ele não estava naquele momento enxergando mais, né? Mas o Drauzio e o Hector, eles tinham uma amizade, mas era tão bonita, era tão forte, era como eu sempre vi o Drauzio como um anjo azul que permanecia ali pertinho dele, porque o Hector teve essa sobrevida, não foi por minha causa. Se teve alguém, é esse moço aqui. Esse moço... Desculpa. Pode falar. Não, esse moço que não passava um domingo sequer que não ligava para ele.
Todo domingo eles se falavam. E às vezes, quando ele demorava para ligar, o Hector ficava desesperado e triste. Eu falei, o que foi? Não, o Drauzio não me ligou. Posso te dizer que a mesma coisa acontecia com o Drauzio quando não conseguia falar nesses domingos. Até hoje eu acho que você sente falta dessas conversas. Porque nessas conversas a gente falava um pouco dos problemas de saúde dele e tal, mas o essencial. E a partir daí começávamos a falar da vida pessoal, né, das criações, né? De arte, literatura, cinema. Eu aprendi muito com o Hector, muito mesmo. Vamos fazer uma linha do tempo assim? Lembrar que a descoberta de um câncer coincidiu com o momento de consagração do Hector. Babenco foi o primeiro cineasta latino-americano a concorrer ao Oscar de melhor diretor pelo Beijo da Mulher-Aranha. E numa cena resgatada pelo documentário da Bárbara, que a gente vai ver agora, veja só a altura dos gigantes que se ombreavam com ele pela disputa do Oscar. Eu termino o Beijo da Mulher-Aranha e estou com câncer. Tenho 38 anos. The nominees are Hector Babenco for Kiss of the Spider-Woman, Sidney Pollack for Out of Africa, John Huston for Prizzi's Honor, Kira Kurosawa for Ron, Peter Weir for Witness. The winner is Memories, Sidney Pollack. Pensa. Não. Ele acreditava que Que ele ia ganhar. Ele acreditava que ia ganhar. Eu também vi isso no olhinho dele. Ele tinha levava certeza. fé que ia ganhar. Mas o Beijo da Mulher-Aranha era um filmaço. Era só o filme não ganhou, mas o William Hurt ganhou o filme de melhor ator e há pouco ele declarou que o Hector Babenco foi o melhor cineasta com quem ele já trabalhou. E olha que o William Hurt já trabalhou com os grandes. E olha que eles brigaram feio, né? Porque tá no livro. Harmoniosa, né? Foi, acabaram o filme sem se falar. Mas, depois, quando ele ganhou o Oscar, quando ele ganhou em Cannes também, eles fizeram as pazes. Mas foi uma briga feia, porque o Hector não era fácil. Tá, e tem no livro. Diretor... Tem no livro. Nesse livro. Porque o filme, o documentário, é lançado quase como um irmão. É um irmão, né? Coisas que não estão no filme estão aqui. Esse 100%, né? Porque o filme a gente não consegue colocar tudo. Então, o filme é um retrato, é um poema visual. E o livro é o 100% do que ele me deu, né? O que ele queria deixar registrado antes de partir. Passa pela infância, pelos filmes, pelo fim. Pelo fim. E enfim... Mas só que tem uma coisa, deixa eu alertar todo. Não termina no fim. Não termina, porque ele... Não vou dar mais spoiler, não. Não termina. Mas você sabe que... O Drauzio falou sobre a doença, sobre o que um fortificou o outro. Eu lembrei de uma frase de Nelson, de Vinícius, que eu não sei se é bem assim, mas que ele falava que o melhor remédio para a saúde é um amor correspondido. Isso fortifica, gente. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. E a Bárbara usa muito bem os trechos dos filmes do Babenco para associá-los à biografia do Babenco, mostrando os vínculos entre a biografia dele e a arte dele. Mas para vocês saberem melhor disso, vocês vão ter que assistir o filme. Logo mais. O que não vai ser nenhum sacrifício. Bom, no documentário da Bárbara, o Babenco fala sobre um desses momentos em que parecia que a doença ia levar a melhor. A mulher já levou, né? A mulher já levou. A melhor, né? A melhor! Foi durante as filmagens de Brincando nos Campos do Senhor, na Amazônia. Então, ainda doente com câncer, eu fiz o Iron Will e fiz o Brincando no Campo do Senhor, na Amazônia, já doente. Eu me lembro que os gânglios cresceram tanto na virilha que o Drauzio me obrigou a pegar um voo fretado. Terminamos uma noturna às 6 da manhã. Eu peguei o avião às 7h30, 8h, era um avião fretado. Vim para São Paulo, tiraram os gânglios. Eu descansei sábado em casa e domingo voei
E segunda-feira de manhã estava filmando, com 40 e poucos pontos no corpo. Ninguém sabia. E aí Drauzio me falou claramente, você tem 4 meses, 6 meses de vida. Nunca falei isso pra ele. Você nunca falou isso pra ele? Nunca falei pra doente nenhum, mas... Tudo bem, você pode... É dramático. Ai, meu Deus, vou ter que reeditar, vou ter que abrir o filme agora. Não, a Ele era mentira dramático. também faz parte, Faz parte. Da busca de verdade. Exatamente. Não, o fato é que ele te enganou algumas vezes. Você achava que ele não ia várias resistir várias vezes? Várias vezes. Ele, quando ele teve uma doença dele, de repente pegou fogo, sabe? Virou uma coisa gravíssima. Quando fez o transplante, ele fez uma condição muito grave. E eu achei que... Ele fez nos Estados Unidos o transplante, que ele tinha um seguro americano, e eu achei que ele não ia resistir. Quando você chegou no quarto dele, você foi visitá-lo em Seattle lá depois da operação, como ele se comportava? Como paciente, qual era o Nada, comportamento ele era o dele? diretor, ali ele controlava tudo, o gotejamento, falava com a enfermeira, não, mas esse não está na hora desse soro, está na hora do outro. Ele tinha o controle de tudo, o tempo inteiro. Com tanto tempo de doença, a partir de um momento, o câncer, ele fez do câncer quase como uma identidade? Não, acho que não. Eu acho que o exemplo mais forte que ele deu foi do cara que não deixa se abater, sabe? Mesmo diante da adversidade. Olha, quando ele foi fazer gravar, depois que ele melhorou do transplante, começou a se recuperar, ele decidiu fazer o Coração Iluminado. Coração Iluminado lá, Heart, filmar na Argentina. Ele estava magro, magérrimo, tinha, sabe? Ele apareceu no consultório no dia que ele ia viajar. E a calça dele era uma calça jeans, nunca esqueço disso. A calça parecia uma sanfona aqui na cintura, tanto que ele tinha emagrecido. E estava trêmulo. E ele parou na porta do consultório, na saída, falou, eu vou fazer esse filme. E eu pensei comigo, não vai. Não vai. Não disse nada para ele, porque é lógico que queria que ele fizesse, não é evidente. Mas ele foi lá e fez o filme até o fim. Mas esse cara que no leito do hospital lá, na maior barra pesada, ficava dirigindo os enfermeiros, como é que ele se submeteu à sua direção do documentário? Comigo era igual, né? No começo, no Pois é, começo. eu quero saber, dobrou ele? Não, dobrei. Não, comigo eu também sou uma leoa, né? Eu também não sou fácil, né? Então, assim, eu acho que também é por isso o embate da gente. Não ficava quieto, não calava a boca. Não, ele continuava dirigindo a doença, que eu acho que isso é o que manteve ele vivo. Eu nunca vi uma pessoa amar... Olha, eu tive uma mãe doente muitos anos. Minha mãe lutou muito por uma doença. Eu sei o que é isso, o que é querer estar vivo. Mas o Hector, ele tinha uma raiva de morrer. Ele tinha uma raiva, eu senti que ele tinha um ódio. Falou, escuro pra mim é só sala de cinema, eu não quero. Então ele tinha essa coisa. Então ele chegava no hospital e já sabia tudo. E se não chegava o remédio na hora certa, ele dizia, não chegou, tem que fazer o 10, tem que fazer... Com a minha direção, né? Como ele começou, ele começou a pedir pra filmar. Tá gravando? Tá filmando? Liga a câmera. Eu poderia fazer um filme só do Last Days. Eu poderia fazer um filme só nos hospitais, que seria um filme muito forte, muito mais hard, muito mais cinema verdade. Mas muito menos Hector. Muito menos Hector. Muito menos Hector Bárbara. também, mas... não, muito Hector, mas será que ele gostaria de ficar assim? Será que ele gostaria de ficar numa caixinha para sempre, só nos últimos dias? Não. Ele não merecia isso. Ele teve uma vida enorme. Eu sabia que eu ia fazer um retrato. Uma vida gigantesca. Então eu precisava, eu acho que, mostrar quem é esse homem para depois chegar no fim. Aí tem uma cena no começo do filme que é o Hector ensinando a Bárbara a enquadrar as lentes. É uma coisa linda. Me enquadre igual como estava antes. Estou enquadrado? Um outro. Calma, eu tô enquadrando. Igual. E aí você vai ver na lente que número que é. Calma, Hector. Paciência com os alunos. A lente vai de 24 a 100. Tá em 105. Então, está totalmente fechada. Eu sei. Por isso que esta distância entre essa Ó, mão... agora eu tô abrindo, tá? Agora eu tô vendo tudo. Tá vendo? Tá bom. Agora. Fecha tudo, fecha tudo.
Bonitos. São muito bonitos. Essa cena é tão linda. É uma cena de grande intimidade entre homem e mulher, mas tem uma relação de mestre e discípulo. Total. Mas era Sim. corresponde. Eu tinha acabado de ganhar uma câmera dele. Ele chegou de viagem, me dando uma câmera. E ele falava, mas ao mesmo tempo, você não precisa mexer com câmera, porque eu não sei mexer com equipamento. E ele falava, você não precisa mesmo. Eu falei, não, se eu quero documentar você, se eu quero ser uma documentarista, eu preciso saber tudo. Aí ele começou a me dar aulas e eu aceitava muito, porque ele é um maestro e eu adoro aprender. E eu, enfim, eu sou uma eterna estudante. Só que esse jogo da gente era tão bom, era tão... Só que eu nunca imaginei que essa cena ia entrar. Eu vou te dizer que o filme, eu não existia no filme. Aí chega a Maria Camargo, a roteirista, porque logo depois que ele partiu, a gente começou a ver todo o material juntas. Falou, não, isso aqui, nossa, esse diálogo de vocês, não, esse é o filme. E eu falei, não, imagina, esse filme é do Hector, eu não tô no filme. Esse filme não sou eu, não, quem fala é ele. E ela falou, não. E você estava errada. Não, isso aqui fica, a intimidade traz, isso aqui é a beleza dele tá te ensinando, de você tá querendo aprender, a relação de vocês dois. E aí eu fui aceitando, fui começando a montar. Da filmografia dele toda, é muito difícil você dizer, esta cena marcante. Mas você diria qual uma cena de toda a filmografia dele? Lógico que o filme que mais me tocou do Hector foi Carandiru, nem podia ser diferente. Não podia ser diferente. Porque eu não era escritor, o Carandiru foi o primeiro livro que eu escrevi. Para mim, a cena mais forte, mais impressionante é aquela cena do filme do cachorro na galeria. Então, os corpos todos lá. Tem no filme. E o cachorro entra, e foi uma cena casual. Eles estavam filmando e, de repente, aparece aquele cachorro que vem, o cachorro da polícia, e um gato do outro lado. Entendeu? Coisa inesquecível. Aliás, o filme Carandiru tem muitas cenas inesquecíveis. Né? E você, de toda a filmografia, uma cena assim que você pensaria? Eu adoro o beijo da Mulher-Aranha, né? Eu acho que a cena do beijo dos dois é muito forte, mas tem a cena da Marília Pêra, que eu coloquei no filme, que essa é um ícone, né? Do Pichote. Do Pichote. Essa, para mim, seria a cena que eu escolheria. É uma cena inesquecível e insuportável. Você pode ver essa cena 300 vezes, vai sempre ser insuportável. Começa com Marília pegando o Pichote, acolhendo a ele como um filho. Vem cá, meu filho, até que há essa virada. Me larga, Pichote. Me larga, Pichote, eu não quero. Tira essa boca suja de cima de mim! Eu não sou tua mãe, ouviu? Eu não sou tua mãe. Eu não quero filho. Eu odeio criança. Vai viver tua vida. Cada um se vira como pode. E ele sempre se virou como pôde, né? Acho que essa profunda compreensão e solidariedade dele para com personagens marginalizados, seja no Carandiru, seja o Pichote, tem a ver um pouco com a história dele, né? O judeu, ele era um judeu errante, de certa maneira. Nascido na Argentina, se naturaliza no Brasil, faz carreira aqui. Ele diz no filme, você põe a voz dele dizendo que o exílio é um estado de espírito. Acho lindo isso. Ele era um constante exilado em qualquer lugar. Totalmente, constante exilado, se sentia... Também ele fala que ele não tinha raiz, né? Essa falta de raiz, de identidade própria, né? Porque ele saiu da Argentina para o Brasil, morou de 42 anos aqui e ninguém achava ele brasileiro aqui. Achava, então,
Ele tinha uma briga interna com ele mesmo, né? De quem ele era, essa falta de raiz, de identidade. E o judeu também, sofreu muito na infância por ser judeu, né? Ele botou no Coração Iluminado bastante isso, na criança, né? Que era ele também. Ele fez 2 filmes autobiográficos, né? Que ele não falava que era, mas era o Coração Iluminado e o Hindu. Que era a segunda parte, né? Eu falava pra ele que era a junção. Ele falou, nunca pensei. Eu falei, não, claro, Hector. Então... E ele dizia que o lugar onde que o cinema tinha esse lugar, o cinema e a palavra, de um lugar onde ele se sentia protegido, acolhido e tinha distração. Né? O cinema... o refúgio, né? O refúgio. É lindo esse texto dele. É lindo que ele vai falando. Agora, foi o cinema que manteve ele vivo, porque ele só ficou vivo para continuar fazendo filmes. Isso... Ele não... É real. Isso eu acho que era a beleza que eu queria retratar no documentário. Olha só, assim como a Bárbara e o Hector, você passou bem perto da morte em 2004, quando a validade de sua vacina para a febre amarela tinha expirado. Precisa lembrar, Pedro? Precisa lembrar. E você ficou na marca do pênalti, né, Drauzio? Ficou realmente. E aí os papéis se inverteram. O Babenco foi ficar com você no hospital. O que ele disse para você? Ele estava muito mal, porque a febre amarela é uma doença horrível, né? E eu estava mesmo já meio obnubilado, assim, já não tinha muita noção da realidade exata, né? E, de repente, eu acordo no meio da noite, assim, umas 9, 10 horas da noite, e eu olho para ele sentado no sofá ali do lado. E aí ele falou, como é que você está? Eu falei, estou bem. Ele falou, olha, você não pode morrer, porque o certo é eu morrer antes de você. Você vai querer dirigir a morte de nós dois agora. Ele conta isso, o Drauzio conta isso no curta que eu fiz, porque, além do longa, né, eu fiz o curta, porque, na verdade, fazia parte do longa. Não foram muitas pessoas que eu captei, porque o Hector dizia que ele queria falar dele. Ele não queria um filme de entrevistas, porque ele estava vivo. Eu continuei esse pensamento depois que ele partiu. Não, é ele que vai falar. Então, só que o Drauzio, o anjo, ele não podia ficar fora disso. Eu falei, Drauzio, eu preciso ter você em algum momento, pelo amor de Deus. E aí a gente se encontrou, ele foi no estúdio, eu falei, eu vou ligar, eu vou ter a equipe te esperando. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vamos conversar. Não sei também. E aí o Drauzio começou uma conversa com ele, para ele, que não estava mais ali, que ele era câmera... que foi uma das coisas mais bonitas que eu vivenciei e emocionantes. E olha que eu conhecia a história dos dois. Mas o Drauzio parecia aquilo ali, eu não sabia se aquilo ali era um roteiro, se ele tinha improvisado. Ele começou a falar e eu, pelo amor de Deus, pedia pro câmera não desligar a câmera, porque ninguém se mexeu. Eu falei, ninguém fala, não desliga a câmera até ele parar. Só que o Drauzio não parou. Vamos ver esse momento do conversa com ele. No final, porque tudo tem um final, né? Eu recebi a notícia em casa, madrugada, que você tinha tido um infarto no hospital. E eu fui para lá correndo. Quando eu cheguei, estava deitado e a Bárbara deitada junto com você, apertada, agarrando você abraçada. E eu sentei do lado oposto, sentei numa cadeira. Nós ficamos ali umas 2 horas, mais ou menos, sem dizer uma palavra, os 3. E foi assim que a gente se despediu. Mas o Hector que fica é esse, que faz a gente
Não, ele odiaria que eu estivesse chorando. Ele odeia melodramático. Não chore, então. Limpa essas lágrimas. Ah, tô bem. Ele tá bem. Não, eu queria dizer que sim, tem essa... Claro, é uma perda que não tem... Você diz no filme, o teu teto de felicidade depois que você perdeu o Hector... Baixou, né? Rebaixou. Eu acho que é assim, quando você perde uma pessoa íntima, da família ou não da família, com o tempo, as coisas vão se acomodando, você tem que se adaptar à realidade, né? Mas, isso que eu digo, é o teto da felicidade mesmo, né? Aquele nível de felicidade que você tinha, fica um pouco mais baixo, né? Você não atinge mais aquele estado, né? Você não substitui um grande amigo por outro, né? Mesmo que você tenha mais 50, né? Como você disse, o Hector não queria ver ninguém chorando, ele tinha um senso de humor, às vezes ácido, mas sempre presente. E ele te pregou uma peça de você chegar em casa um dia e ele estava morto. Ele fazia várias coisas, assim, várias coisas, mas uma delas é porque ele estava dizendo que o ciclo estava fechando. Então a gente fazia... Ele que estava brincando sempre com a morte. O Drauzio sabe disso, que ele ficava brincando, dizendo que não ia nunca. Mas um dia eu cheguei em casa e eu estava tipo, eu não sei se... Eu cheguei de viagem, de uma viagem, estava gravando. A casa vazia, silêncio. Ele no quarto, com uma luzinha, um abajur em cima, ele deitado de terno e gravata, assim, com 2 algodãozinhos aqui, sem respirar. Comecei a gritar, mas não é possível. Eu sabia que aquilo era uma brincadeira, mas eu tenho tanto pavor já de morte que eu não quero. Eu tinha medo, porque às vezes eu dormia e ficava vendo se ele estava respirando. Então ele fez essa brincadeira que várias vezes eu fazia assim, tipo, porque ele estava tão quietinho que eu ficava... E ele me dava um susto. Aquele dia... Não, então esse era o Hector. E aí, eu comecei a chorar, porque eu entrei em desespero, porque eu estava mesmo preocupada. Eu falei, que você tá chorando? É brincadeira. Enfim, aquelas coisas, né? Melodramática que eu sou, né? Mas ele era um brincalhão, esse humor negro que ele tinha. E um compromisso com a beleza que se revela no fim do filme Meu Amigo Hindu, que é ele fala com a morte no filme e tal. E aí tem a Bárbara dançando e no documentário você vê a reação dele àquela cena final. Tá feito, Bárbara. Tá maravilhoso. That's it. Sério? Sério? Tá feito, macaca. Tá feito. Que bom, parabéns. Parabéns, foi lindo de morrer, mano. Foi palhaço. Foi palhaço. Palhaço, é clown. Clown total. Ridículo. Ridículo. Muito ridículo. Very ridículo. Não, nem um pouco. Era essa a última cena de cinema que você queria? Era isso que eu queria. Obrigado. Ao contrário da cena do casamento do travesti, essa cena foi baseada... Em fatos reais. Em fatos reais. Total. Qual foi a inspiração? A gente foi pra praia, ele tava mal, acabou ficando mal, tava com 40 de febre. E a gente tava lá e não tinha como sair de lá. Então eu fiquei cuidando dele e ele ficou fumando o charuto dele. E aí choveu. E começou a chover, cântaro, chover demais, assim. A gente tava na frente da praia, tava linda a noite. Falei, eu vou tomar banho de chuva, porque eu não aguento, eu adoro tomar banho de chuva. E aí ele falou assim, vai, eu vou ficar aqui olhando. Aí eu fui tomar banho de chuva, só que daí eu fui tomar banho nua, como eu também gosto de ficar, porque eu fico nua em tudo quanto é lugar. Não, tipo assim, pra mim é uma liberdade. E eu fiquei tomando banho e eu comecei a dançar. E eu comecei a dançar, meio pinabaixo, porque eu também adoro dançar, então eu danço muito. E eu comecei a dançar sem parar, e aquilo eu não sei quanto tempo durou. E tava chovendo mesmo, era quase pedra, assim. E aí eu vi ele rindo, assim, no fundo, eu fui em direção a ele,
Fui indo em direção a ele. Ele falou, esse é o final do meu próximo filme, que eu não sei qual é. E aí ele começou a desenvolver a história do hindu, a partir do fim. Bonito, bonito, bonito. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta vai falar um pouco mais da consagração do filme Babemco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou a consagração do filme em Veneza. Em instantes. Depende da gente proteger a cidade, né? Não tem mais ninguém. Tudo estaria melhor se não tivesse faltando uma pessoa. Todos querem ele de volta. Me tragam o Flash, senão sua cidade vai sucumbir. E mais rápido do que nunca. Hoje, depois de conversa com Bial, a gente tem que trazer o Barry de volta. Ele vai voltar correndo pra tela da Globo. Flash. Há mais de 130 anos, a Brahma faz parte dos brindes do Brasil inteiro. E é para continuar assim que a Brahma tem a sua maltaria própria. É lá que a cevada vira malte. Tudo feito no tempo certo, para cada tipo de Brahma. Porque o que realmente importa é cuidar de cada detalhe. Simples assim. Não é tão simples assim. É verdade, Laura. Dá trabalho, mas vale a pena. Brahma, um brinde é o que realmente importa. Beba com moderação. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Era só notícia ruim no jornal. Curioso, porque foi no jornal que uma notícia muito boa começou a ser escrita. Tivemos que vender o carro para não fechar a empresa. Hoje, depois de muito trabalho, somos uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Mais que um SUV, um SUVW. Vamos começar? Obrigada. Impressionante, né? Isso aí é bom demais. Obrigado. Um presente ter conseguido chegar até aqui. Surpresa? O que você acha? É isso. Pode crer. Ser King não é só ter seguidores ou encher arenas. Ser King não é só ser reconhecido pelo primeiro nome. Ser King é chegar lá fazendo o próprio caminho. Bud, feita do próprio jeito, maturada em madeira beechwood para um sabor marcante no começo e suave no final. King of Beers. Beba com moderação. Quanto vale uma boa formação profissional? Uma carreira construída com bases sólidas, experiência, acolhimento, qualidade. Dê valor às suas conquistas. FMP Fase, a escolha que valoriza você. Inscrições abertas. Se todo mundo concorda que precisamos preservar nossas florestas, por que não é todo mundo que faz isso? Usar papéis reciclados e materiais certificados é uma forma de ajudar. É assim que se preserva o amanhã. Quem concorda, faz. They want you. Azarro Wanted Girl, a nova fragrância feminina de Azarro. Todos os dias nos deparamos com muitos problemas na saúde, na educação, na gestão dos recursos públicos. Mas será que nossas cidades teriam tantos problemas se todos monitorassem as ações do governo? Conheça e apoie o Observatório Social do Brasil, uma organização da sociedade civil, apartidária, que monitora as contas públicas, cobrando transparência e sinalizando possíveis irregularidades. Acesse o site Conheça o Observatório Social da sua cidade. InterTV, tá na vida? Tá aqui.
She was a day tripper, one-way ticket, yeah. No Profissão Repórter, os trabalhadores e as crianças vítimas do fogo cruzado entre criminosos e policiais. Tá botando o teu filho pra escola e o tiro comendo. A criança tem que voltar pra casa. Amanhã, depois do futebol, no Profissão Repórter. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Bárbara Paz, atriz, produtora, diretora. Drauzio Varela, médico, escritor. A gente está falando, o mote de nossa conversa é o lançamento desse livro, Mr. Babenco, Solilóquio a 2 sem 1, de Bárbara, e de seu filme premiadíssimo em Veneza, Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer que parou. Aliás, tem que dizer parou. Vai ser exibido na Mostra de Cinema de São Paulo, numa sessão de gala no Teatro Municipal. Dia 20. Então agora vamos ver o discurso de Bárbara ao ganhar a Mostra Venice Classics no Festival de Veneza, onde ela também já tinha levado o prêmio da crítica independente. Hector, thank you to believe me. I love you forever. You give me everything. This prize is very important to my country. We must say no to censorship. Não à censura. Long life to freedom of expression. Long life to Brazil cinema. Nossa! Ai, meu Deus, mas que inglês péssimo! Ai, meu Deus, a pessoa fala inglês. O verdadeiro poliglota é o que tem boa vontade de entender e de se comunicar. Ai, que péssimo meu Você inglês. preparou o discurso? Você sabia que ia vencer? Não, na verdade eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Eu não sabia que só tinha um prêmio de melhor documentário. Eu achei que eu ia ganhar, tipo, uma menção, porque eu tinha ganhado da Crítica Independente no dia anterior. Eu achei que era uma menção. Mas, quando foi se aproximando, eu fui vendo que da minha categoria, que assim, na minha categoria tinha filmes do Tarkovsky, do Fellini, né? Filmes do Tarkovsky feitos pelo filho dele. Tinha filmes belíssimos da competição, mas eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Sinceramente, não. Eu estava muito feliz lá, com tudo que estava acontecendo, eu estando lá. Então, mas daí, antes um pouquinho de chegar, eu falei, mas eu tenho que ter um discurso, não tem que ter um discurso? E como é que eu vou falar? Em que língua que eu vou falar? E naquele dia estava sendo censurado, naquele dia censurado a Bienal do Livro. O Brasil estava... A história da história em quadrinho que o prefeito do Rio de Janeiro quis E aí, censurar. isso é um absurdo, era uma coisa assim, como eu estou num lugar onde eu estou com a voz ali e não vou falar nada do meu país. Então, assim, eu não tenho um discurso pronto, eu não sou uma pessoa que tem uma lábia boa para falar sobre isso, mas algo eu tinha que fazer e falar naquele momento. E foi o que veio, só, porque fosse uma frase só. Então, eu acho que tem algo que se fazer, eu estava ali e o pouco que eu fiz, eu espero que repercutiu um pouquinho lá fora também. Só do Brasil. Está sendo um ano extraordinário para o cinema brasileiro, muito premiado em Cannes, você em Veneza. Só para a gente terminar, não é bom falar do Babenco, tem tanta história. O que você sente mais falta dele, Drauzio? Eu acho que da inquietude intelectual dele. Sabe, o Hector tinha uma capacidade de análise. Sabe? Às vezes eu tinha uma coisa que dizer para ele, olha, achei ótimo tal livro, gostei de tal frase, eu odiei. Mas é porque era rigor também, não ficava no frufru. Não, e ele tinha, por outro lado, ele tinha uma dele. A gente falando assim, parece que era um cara insuportável, que ele era realmente.
Mas parece que era só isso. O Hector tinha uma delicadeza, uma generosidade com os amigos, sabe? Ele tinha uma preocupação verdadeira com a sua vida, com o que você estava falando. Pois então eu vou dar um depoimento para mostrar a delicadeza do Hector. Ele, quando viu o primeiro longa-metragem que eu dirigi, a adaptação de Contos do Guimarães Rosa, Outras Histórias, um filme bem difícil, ele não gostou. Estava na cara que ele não gostou. Mas ele virou para mim e disse o seguinte: você fez o filme que queria fazer. É muito gentil. É uma maneira muito gentil de falar. Ele foi muito gentil. Ele sempre foi muito gentil comigo. Vem cá, tem uma frase do Hector no filme que é: eu decidi contar essa história para poder esquecê-la. Você decidiu contar essa história, mas vai conseguir esquecê-la? Jamais, nem quero. Não tem como. Ele é eterno na minha vida. Ele, como eu falei, ele no discurso, ele me deu tudo. Ele acreditou em mim. Ele me deu o que mais a gente precisa como ser humano. Confiança. E coragem. E coragem para seguir. Alegria e coragem. Alegria, coragem para seguir, continuar contando histórias. Eu acho que eu não vou parar. E ele só precisava de uma pitadinha de confiança e de sorte também. Não faz mal a ninguém. Babenco não tinha religião, mas a gente tem certeza que ele está no céu do cinema ou em Hong Kong. Onde ele estiver, ele vai estar cantarolando essa música. Foi? Foi ou não foi? Tudo de novo. É? Entra em cena. I'm in heaven. Tchau. Obrigado, Hector. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Drauzio. Até a próxima. Valeu.